Cristo, mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham, na segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 1955, na cidade de Phoenix, no estado do Arizona, Estados Unidos da América. Suas canções, eles não as compravam, E um dia depois de ser perseguido, ele se prostrou em seu assento ao lado de sua escrivaninha e redigiu o cântico de introdução da segunda vinda do Senhor Jesus, quando escreveu: Todos saúdem o poder do nome de Jesus, que os anjos caiam prostrados, tragam o diadema real e coroem-no Senhor de todos. E que cântico maravilhoso como estes poetas e autores inspirados por Deus escreveram isso. William Cowper escreveu: há uma fonte cheia de sangue que flui das veias de Emanuel. Quando os pecadores mergulham nesta corrente, perdem todas as suas manchas de culpa. O ladrão moribundo regozijou-se ao ver essa fonte em seu dia. E aí posso eu, embora vil como ele, lavar de todos os meus pecados. Que coisa, não será maravilhoso? Eu gosto desta parte. Desde que pela fé eu vi a corrente que de tuas feridas provém, o amor redentor tem sido meu tema, e será até eu morrer. Então, em uma mais nobre e doce canção, cantarei teu poder salvador, quando esta pobre, balbuciante e gaguejante língua fizer silêncio na sepultura. Que coisa! Jesus, quando esteve aqui na terra, citou os cânticos de Davi. Como Davi, sob a inspiração, escreveu esses cânticos que eram profecias. Vocês sabem, eu sempre fui um tipo de pessoa meio tímida. Isso é um pouquinho sobre mim. É segunda-feira à noite, então podemos afrouxar nossos colarinhos e conversar um pouco. Quando vi as pessoas do Evangelho completo pela primeira vez, e as ouvi batendo palmas, e como um batista pensei, agora, com certeza eles têm membros de igreja que não, ou melhor, dignidade alguma. Pensei, que coisa, isso é horrível. E então, para superar tudo, veio alguém andando e começou a dançar para lá e para cá. Oh, que coisa, eu simplesmente não entendi. Uma noite eu estava tendo uma reunião em meu tabernáculo, e eles estavam tendo uma noite de vigília de Ano Novo no tabernáculo. E eu estava ensinando sobre a segunda vinda de Cristo, e havia um quadro negro ali em cima, e eu estava desenhando tudo da melhor maneira que sabia, como ele iria descer para que pudéssemos subir para a glória, e eu dei um pequeno intervalo, e eles cantavam uns hinos enquanto eu descansava, pois eu tinha ensinado por cerca de 4 horas e meia, sem parar. E eles cantavam um hino especial, e eram algumas pessoas que vieram de Louisville, que eram do Evangelho completo, e disseram que tinham um hino especial. Umas jovenzinhas queriam bater em pequenas latas e coisas, e tinham uma tábua de lavar com dedais ou em seus dedos. Elas estavam tocando com essa tábua de lavar. Creio que vocês viram a montagem. E uma delas foi tocar piano, e elas começaram a tocar aquele hino: haverá um encontro nos ares, na doce, doce vida além. O próprio Filho de Deus será o líder naquela reunião nos ares. Oh, que coisa! Aquela jovenzinha ao redor de sua boca ficou branco e ela começou a tocar o piano. Creio que se houvesse 3 teclados, ela teria tocado todos eles. Nunca havia visto aquele jeito de tocar em minha vida. E aquela jovem naquela tábua de lavar, batendo com os dedais, e uma irmãzinha de cabelos loiros pulou no chão, mais ou menos dessa altura, e começou a dançar. E eu estava sentado bem ali no meu tabernáculo, uma igreja batista, e pensei, oh, que coisa, aqui está. E pensei, agora, por que tiveram que fazer isso? Então esperei, olhei ao redor para as pessoas, e elas olharam para mim, e eu olhei ao redor e pensei, sou um fundamentalista. Você não poderia me mostrar isso na Bíblia. E pensei, que coisa. Existe um tanto de coisas que muitos de nós fundamentalistas não sabemos que há. Isso é tudo. Então eu olhei ao redor e pensei, meu Deus, de onde veio a dança? E eu estava sentado ali na roda dos escarnecedores, claro, vocês sabem, não dizendo nada. Eu estava com medo de dizer qualquer coisa, porque receava que eles estivessem certos e eu errado. Então eu simplesmente deixei aquilo passar assim. Então pensei, agora não é isso terrível, bem aqui no meu tabernáculo?
E essa jovenzinha ali com os olhos fechados, simplesmente dançando. De repente outra levantou e começou, e pensei, ó, que coisa. Então comecei a repassar em minha mente que na Bíblia eles dançavam. Pensei, quando dançaram? O que foi? Foi falado de dança quando Faraó estava perseguindo Israel e todos os inimigos foram afogados. Miriam pegou um tamborim, começou a tocar o tamborim e começou a dançar. E todas as filhas de Israel a seguiram dançando. Pensei, bem, lá eles tiveram uma vitória. E li onde Davi, quando a arca havia estado longe por tanto tempo, e quando ela voltou bem, ele ficou tão feliz que começou a dançar. Ele teve a vitória. Sua amada zombou dele, como que rindo dele. Ele disse, bem, você não gostou disso? Observe isso. E lá se foi ele, rodopiando e rodopiando. E eu pensei, bem, ela ficou ali, riu dele. E Deus colocou uma maldição sobre ela e disse, Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Bem, eu pensei, o único problema comigo é que talvez não tenha obtido vitórias suficientes ainda. Em poucos minutos, algo aconteceu. Agora isso pode impactá-los. Quando me dei conta, eu estava ali com aquela garotinha dançando no piso. Isso mesmo, o que pensei que não faria, eu fiz. E quando eu nunca estive em uma pista de dança em minha vida, mas acho que fui bem. Com certeza me senti muito bem. Tive muitas vitórias depois disso. Então isso estava bem, eu penso. Então Deus está na música. Você não crê que Deus está na música? Certamente, Deus está na música, e Ele está na arte, e Deus está no universo, Ele está em suas criaturas, e Ele está na igreja, e Ele está em sua criação, Ele está no universo. Deus está em toda parte, em todos os lugares. Ele está aqui no auditório. Stringer, agora, nesta noite, bem presente, Deus está em todo lugar. Eu simplesmente me pergunto se Ele simplesmente tirasse a cortina de nossos olhos, a ponto que nossa visão fosse rápida o suficiente para captar sua presença no edifício. Sabem, há todo tipo de coisas passando por esse edifício. Sabiam disso? Há mensagem de rádio passando por aqui, há imagens de televisão atravessando diretamente por seu corpo, correto? Mas seu olho não consegue captar, vê, mas está passando de todos os modos. Assim também, se formos um posto magnético do Espírito Santo, então Deus envia sua mensagem lá da glória e podemos detectá-la, ver, simplesmente captá-la. E isso é maravilhoso, não é? Com certeza é. Agora, queremos falar um pouquinho nesta noite sobre a Escritura em Números capítulo 19. Gostaria de ler um pouco da palavra antes de chamarmos a fila de oração. E a cada noite isso é algo diferente, ao tratar de trazer um pequeno sermão em miniatura, como foi, ou falar antes do culto. Normalmente o encarregado, o administrador ou algum deles realiza os cultos e eu simplesmente entro e oro pelos enfermos. Mas cada noite estou vigiando e me perguntando o que o Espírito Santo vai me guiar a fazer antes de qualquer coisa. Simplesmente venho orando e fico de pé aqui, leio, falo um pouco ou o que quer que ele diga para fazer. Números 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Agora, no verso 9, para economizar tempo de leitura, e um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é que o Senhor acrescente suas bênçãos à palavra. Agora, estamos falando nesta noite sobre Cristo. É tudo que sei, ou melhor, é tudo que quero saber. Aqui há algum tempo eu estava com meu filho e nós estávamos em Wood River, Illinois, e eu havia acabado de sair do culto. Estivera lá por algumas noites, tive uma audiência maravilhosa com milhares de pessoas reunidas. E o Senhor estava operando, salvando as pessoas, e Ele estava curando os enfermos, exatamente como o Senhor faz em sua misericórdia. E depois do culto, eu não havia comido desde aquela manhã. Então Billy disse, papai, vamos comer alguma coisa? Fome.
Então fomos a um pequeno restaurante e eles tinham um jogo ou algo acontecendo na cidade. Estávamos na cidade de Granite, onde nos hospedamos. Todos os pequenos adolescentes estavam lá, aqueles pequenos arteiros barulhentos, vocês sabem, mais ou menos dessa altura, dançando e correndo por ali. Não dançando, eles tinham uma dessas caixas de som barulhentas lá no canto, vocês sabem, com tudo isso ali sucedendo. Eu simplesmente detesto comer em um lugar com esse tipo de coisa funcionando. A comida não me faz bem. Então alguém colocou uma peça ali, eles estavam tocando aquilo e eu continuava comendo. É claro que Billy, sendo apenas um adolescente, vocês sabem, ele disse: papai, não é bonita a música? E eu respondi: que música? Eu nem sabia, eu simplesmente me isolei daquilo. Não queria ouvir aquilo. E ele declarou: sabe, papai, e continuou, o senhor estuda tanto a Bíblia e ora tanto a ponto que a única coisa que o senhor pensa é em Jesus Cristo. Respondi: obrigado, querido, certamente aprecio isso. Ele disse: isso é tudo que o senhor tem em mente. Afirmei: porém é tudo que quero em minha mente, o Senhor Jesus. Alguém disse: você o enaltece demais. Não, não posso. Não, ele é digno de mais glória e exaltação do que qualquer ser humano jamais poderia lhe dar. Lábios mortais jamais poderiam expressar-lhe o reconhecimento e a gratidão que temos por ele. Todo o Antigo Testamento, todas as ordenanças do Antigo Testamento são uma sombra do Novo. Portanto, não tendo estatuto, sou mais como um tipologista, não sou um erudito. Assim, consciente de que não sei como pronunciar as palavras difíceis do grego e hebraico, como fazem os irmãos que sabem essas coisas, eu simplesmente tomo as coisas lá do passado como um tipo ou uma sombra, e se vejo como a sombra de algo se parece, isso me dá uma boa ideia de como a coisa real vai se parecer quando chegar lá. Se vejo minha sombra na parede, eu quase posso dizer como vou ficar quando o negativo e o positivo se juntarem. Portanto, todo o Antigo Testamento era uma sombra do Novo. Agora, nisto, os filhos de Israel estavam em sua jornada, saindo do Egito para a terra prometida. Deus prometeu prover tudo o que eles necessitassem em sua jornada, o que era em si um tipo da igreja agora saindo do Egito, do caos, na jornada para a terra prometida. Vocês não creem que temos uma terra prometida? Claro que temos. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso encerra o assunto para mim. Há uma casa, há um lugar, e estamos indo nessa direção. Isso é tudo. Estamos em nossa peregrinação agora, vagando pelo deserto, em nossos diferentes postos, como também os filhos de Israel jornadearam. Agora, quando iam, foi-lhes dado um anjo para guiá-los, ou para trazê-los ao lugar que Deus havia prometido. Aquele anjo foi visto por seus olhos naturais, o qual era uma coluna de fogo que os guiava pelo deserto. Deus nos tem dado a mesma coluna de fogo, que não é outra coisa senão no mundo, senão quem? O que era aquela coluna de fogo? O que era aquele anjo? Qualquer estudioso aqui, qualquer um desses irmãos, ou vocês homens estudados aí fora, sabem que aquele anjo do pacto era o próprio Cristo. Claro que era. Moisés abandonou o Egito, tendo as riquezas de Cristo como maiores tesouros do que as riquezas do Egito. Então Cristo no deserto com os filhos de Israel, e era uma coluna de fogo. E nós temos a mesma coisa conosco hoje, até mesmo cientificamente provado, a mesma coisa guiando a igreja hoje. Agora, aqui, para abrir um caminho de aproximação a Cristo, Deus lhes estava dando a água de separação para que o crente, em sua jornada, fora do companheirismo, pudesse ter uma forma de se aproximar novamente do companheirismo. E este é o tipo que lemos aqui nas Escrituras. Agora observe que a primeira coisa que deveria ser trazida era uma novilha, que é um animal de carga ou um animal de sacrifício. E a novilha era um animal de sacrifício. Jovem, quando ele deu a Abraão a confirmação do pacto, ele requereu uma novilha de 3 anos de idade. Um sacrifício, falando de Cristo. Bem, essa novilha era para ser uma novilha distinta ou uma novilha diferente. Seria uma novilha de cor vermelha, sem nenhuma mancha. Agora, todas essas coisas tinham um significado.
Elas tinham um significado, cada pequeno detalhe tinha um significado. Oh, gostaríamos muito de nos reunir numas férias completas de inverno, algum dia, e simplesmente tomar o Velho Testamento e ensiná-lo. Todas aquelas pequenas coisas, vou contar para vocês, teríamos um tempo maravilhoso. Ficar direto com a palavra, ensinando-a e mostrando os tipos e assim por diante, extraindo aquelas velhas pepitas e polindo-as simplesmente para ver o que elas realmente são. O que elas significaram para aquelas pessoas no tipo, o que deveriam significar para nós no antitipo. O que eles fizeram com elas lá sob a lei, o que poderíamos fazer com elas hoje, sob o batismo do Espírito Santo? Vem. Se eles tiveram a sombra, nós temos o positivo, vem. Eles tinham o negativo, nós temos o positivo. Eles tinham a foto no negativo, nós temos a foto no positivo, depois que ela foi revelada no Calvário. Amém? E fomos ao Calvário com o Cordeiro. Vocês notaram? Abel, quando ofereceu o sacrifício mais excelente, em que Deus testificou que ele era justo, Abel imolou seu cordeiro sobre a rocha e morreu na mesma rocha com seu cordeiro. E todo crente que vem a Cristo deve vir para a mesma cruz de abnegação e morrer ali com o cordeiro, com o seu cordeiro, morrer para os próprios pensamentos, morrer para a sua própria maneira de pensar. Simplesmente tome o que o Espírito Santo diz em seu coração, então viva para Cristo. Agora, o vermelho para nós é uma cor de perigo, mas o vermelho também é uma cor de redenção. A redenção vem por meio do sangue, e Deus testificou que o sangue foi e sempre será o único meio de redenção. Desde o Éden, por toda a Escritura, é o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como isso está no sangue? Aqui não muito tempo atrás, numa grande e famosa igreja denominacional, eles levaram os hinários e disseram: vamos retirar dele todos os hinos que fazem referência ao sangue. Não queremos uma religião de matadouro. Irmão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tire o sangue e você não terá nada mais a não ser um credo formal e frio. A vida está no sangue, isso mesmo, a vida vem do sangue e o sangue vem do sexo masculino, exatamente. Uma galinha pode botar um ovo, mas se ela não esteve com um macho, nunca chocará, porque não é fértil, não tem a célula de sangue. A galinha produz o ovo, mas ele não chocará. A mãe, pássaro, produzirá um ninho cheio de ovos, e ela pode aquecê-los, incubá-los e permanecer no ninho, a ponto de ficar tão fraca que nem mesmo possa voar do ninho. E se ela não esteve com o macho, eles nunca chocarão. Não podem chocar, não tem nada neles para virem a chocar. É mais ou menos como algumas das nossas velhas igrejas frias e formais. Isso mesmo, tem um ninho bem grande, cheio de ovos, simplesmente ficam lá e apodrecem. E ponto final. Nunca estiveram com o macho, não sabem o que é o Espírito Santo. Você nunca os fará crer em cura divina. Eles não conseguem. Eles simplesmente ficam lá e apodrecem, isso é certo. O que precisamos hoje é de uma limpeza no ninho e começar tudo de novo, eu creio. Então o reavivamento significará alguma coisa, amém? Não digo isso como uma piada, porque não é uma piada. Este não é um lugar para brincadeira aqui em cima. Este é o problema com o púlpito hoje. Temos muito evangelismo de Hollywood, só brincadeira e esse tipo de comportamento em que não há evangelho nele. Sim, mas o que eu queria dizer ali é que o tipo de pássaro no ninho não importa. Você pode tratá-los bem, você pode visitá-los todos os dias e você pode fazê-los diáconos da igreja ou qualquer coisa. Se não há vida ali dentro, ele ainda será um pecador. Não me importa se ele é um pregador, ele ainda é um pecador. Isso é certo. Bem, o homem não pode ver Cristo até que nasça de novo. E ele nasce pela água e pelo sangue. Como se vê no nascimento natural. O que constituiu o nascimento natural de um bebê? Primeiro a água, então o sangue e depois a vida. E é a mesma coisa no nascimento espiritual, pois do corpo de Cristo saiu água, sangue e espírito. Vem o que eu quero dizer? Temos que ter estes elementos e temos que morrer para nós mesmos para que possamos nascer de novo. Portanto, a redenção vem por meio do sangue. Agora, desde Gênesis até Apocalipse,
é uma listra vermelha de redenção por toda a Bíblia. Foi assim que a casa da prostituta Raabe ficou de pé sobre os muros de Jericó, enquanto todo o resto caiu, porque havia um cordão escarlate lá fora. E Deus honrou o fio escarlate. Foi isso que fez com que os filhos de Israel não fossem mortos no Egito, o filho mais velho, porque havia sangue na porta quando o anjo da morte passou. Isso é o que faz com que a igreja hoje, na última praga, morte, a igreja é a única que viverá hoje e não irá para o universalismo e assim por diante, e para esse evangelho social moderno. São aqueles que têm o sangue aqui fora no umbral da porta, o sangue do Senhor Jesus Cristo, nascidos de novo. Eles sabem onde estão firmados, se realmente foram nascidos de novo. Eles não estarão debaixo de todo jugo e toda doutrina, e lançados de um lado para o outro, de toda seita. Eles sabem onde estão firmados, em Cristo, por meio do sangue. Notem, a novilha devia ser vermelha, e o vermelho é um sinal de perigo. Todavia, o vermelho é um sinal de redenção. E se vocês já notaram, nossos pecados na Bíblia são representados como escarlate, vermelho. Então, por que vermelho? Qualquer coisa, como minha mãe dizia, o velho ditado, o pelo do lombo do cachorro é bom para a mordida. Quando Cristo no Antigo Testamento foi feito na forma de uma serpente, por que se representaria o Senhor Jesus Cristo como uma serpente? Porque a serpente representava o pecado. E Cristo foi feito pecado para tirar o pecado. Vocês veem? Foi feito pecado para tirar o pecado. A serpente representava o pecado já julgado no Jardim do Éden. Essa é a serpente na haste. E agora, as provas científicas mostram que se você tomar um pedaço de pano vermelho ou um vidro vermelho e olhar para uma peça de cor vermelha, ela não parece vermelha. Vermelho através do vermelho parece branco, vem? Vermelho através do vermelho. Então, se o sangue vermelho de Cristo, Deus olha através do sangue de Cristo, que é sangue vermelho, através de nós, como pecadores vermelhos, e se torna branco. Amém? Portanto, nossos pecados são perdoados. Quando o sangue de Jesus Cristo é uma vez aplicado ao coração humano, ele está sob o sangue e redimido pelo Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Observem, a novilha devia ser vermelha, e agora, ela nunca devia ter um jugo em seu pescoço. Isso tem um grande significado também. Gostaria de ter tempo para entrar em tudo isso, mas não temos. Mas o jugo significava que Cristo não estava sob nenhum jugo nessa terra. Ele não estava sob o jugo de nenhuma afiliação ou organização. Ele era livre para se mover para onde quer que o Senhor o movesse. Não vos prendais a um jugo de escravidão, não vos prendais entre os incrédulos, separai-vos. Cristo está em jugo com uma coisa, e essa é a sua igreja, a qual não é uma organização terrena, mas um grupo de pessoas nascidas do céu, que foram regeneradas pelo sangue do seu próprio sacrifício, pois ele não teve nenhum jugo desta terra, nem sua igreja tem. Livre, não está subjugada a nada, mas eles estão livres e sob o jugo de Cristo. Agora, nunca deve haver um jugo sobre o pescoço, um tipo muito bonito de Cristo. E agora, aqui está algo que é muito sobressalente. Ela devia ser morta na presença do sumo sacerdote. Um tipo de Cristo, outra vez, como Caifás, que teve que testemunhar sua morte. E ela devia ser morta fora do arraial. Vem, leve-a para fora do arraial e mate-a. E Cristo morreu fora do arraial, foi morto na presença do sumo sacerdote, como uma testemunha, como um testemunho público. Quão maravilhosas são estas coisas! Deixe que elas penetrem profundamente, e quanto mais você permitir que elas entrem em você, mais profundo será, e mais enraizado e fundamentado você estará no Senhor Jesus. Todas essas sombras e tipos, que todas se agregam e vêm individualmente a cada crente no mundo hoje, tão livre quanto possa ser. Agora, e ela era morta fora do arraial, e Eleazar tinha que assisti-la morrer, e então quando ela morria, ele tinha que pegar o sangue e espargi-lo na porta do tabernáculo 7 vezes, mostrando que era um testemunho público diante do povo que um substituto inocente havia morrido no lugar de uma vítima culpada.
um testemunho público para que todo aquele que passasse por ali soubesse que eles vinham sob o sangue de um substituto inocente de seus pecados. Então, quando ela fosse queimada, suas cinzas seriam recolhidas e colocadas num lugar limpo, do lado de fora. Observem, fora do tabernáculo, num lugar limpo. Um lugar limpo, pois era uma água de separação ou de purificação do pecado. Agora, não se pode lidar com o pecado sem lidar com a doença. A doença é o resultado do pecado. Antes que tivéssemos qualquer doença, não tínhamos pecado. Mas quando o pecado entrou, a doença o seguiu. E como pode uma pessoa que prega o evangelho lidar com a salvação sem pensar? Como ele pode ver nas escrituras que tem que lidar com o pecado também, ou com a doença também? Por exemplo, se um urso estivesse aqui na plataforma e sua cabeça estivesse voltada para trás, virada para este lado, e sua pata me prendesse nas costelas aqui com suas garras, não haveria necessidade de cortar a pata fora, bastaria bater-lhe na cabeça. Isso resolveria a coisa toda, vem? E quando Cristo morreu pelo pecado, ele morreu por cada atributo do pecado. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada atributo pelo qual ele morreu é seu. Deus te dá um talão de cheques com o nome de Jesus assinado embaixo para qualquer atributo divino pelo qual Cristo morreu. Você tem medo de preenchê-lo? Amém. Você acha que o banco do céu não irá honrá-lo? Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Amém? Apenas assine meu nome aqui e vá sacá-lo. Isso mesmo, saque-o nesta noite. Amém? Apólice de seguro maravilhosa. Não tenho nada contra seguro, mas não muito tempo atrás um agente estava tentando me vender um seguro. E eu disse, ele afirmou, olha Billy, você não tem nenhum seguro, e continuou, você deveria ter um, você é um pai, você tem essas crianças e assim por diante, pontuou, você deveria, respondi, eu tenho seguro. Ele interrogou, você tem? E continuou, achei que sua esposa houvesse dito que você não tinha seguro. Eu afirmei, eu tenho seguro. E minha esposa deu uma olhada e disse, Billy? Eu confirmei, sim, tenho seguro. Ele interrogou, que tipo de seguro você tem? Com qual companhia? Eu respondi, bendita segurança, Jesus é meu. Ó que antegozo da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Esse homem do seguro, um amigo meu, tirou o chapéu e disse, Billy, eu respeito cada pontinho disso. Mas argumentou, Billy, isso não vai colocá-lo no cemitério aqui em cima. Respondi, mas me tirará de lá. Não estou querendo saber sobre entrar lá. A questão é sair de lá. É disso que precisamos hoje. Não é entrar lá, mas sim sair. Essa é a única apólice de seguro que te tira de lá. O derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. A única apólice de seguro que há. E é uma apólice perfeita, escrita no sangue das veias de Emanuel. Quando os pecadores mergulham nesta torrente, perdem todas as suas manchas de culpa. Amém. Observe, o sangue fez a diferença. Agora, as cinzas da novilha eram para ser uma água de separação. Ou seja, eram para separar o crente de seus pecados. Cada homem, na sua peregrinação, e quando fizesse algo errado, ele vinha para as águas da separação. Então, nessa separação, ele era separado de seu pecado. É claro que há muito mais coisas relacionadas a isso, como ela deveria ser queimada com cedro, escarlate, sopo e esses 3 elementos, e como os mesmos elementos usados, madeira de cedro, não um arbusto de cornos que representava a cruz, o cedro, o vermelho falando de redenção, mas o cedro, o isopo como quando matavam 2 rolinhas sob a água corrente, e o cedro e o isopo, tudo falava de Cristo e da cruz e assim por diante. No Velho Testamento, quando o sangue era posto no umbral da porta, era usado molho de isopo. Bem, o cedro pode ser talhado, separado, cortado, desce daquela maneira, mas não se separava o isopo em nenhum momento. Era um pequeno arbusto que crescia, era só arrancá-lo, e era todo junto. E eles pegavam e o molhavam no sangue e aspergiam, significando que era o próprio Cristo, o cedro e a madeira de isopo. Cristo é inseparável.
Você pode separar a cruz e diferentes coisas e dizer isto, aquilo ou aquilo outro, mas Cristo você não pode separar. Isso mesmo, o arbusto inteiro tinha que estar lá. Foi o mesmo arbusto que foi cortado na margem do Jordão que converteu a água amarga em água doce. Se você teve uma experiência amarga, pegue o arbusto de isopo, pegue a rota de isopo, isso mesmo, é a saída, é a maneira de transformar toda a sua amargura em doçura e te fazer certo como um cristão. Pois bem, um crente que vem agora, que está fora da comunhão, afastado de Deus, afastado do companheirismo principal, o que ele faz? Ele vem primeiro ao átrio exterior, a esse lugar limpo onde as águas da separação o esperam, um tipo da igreja hoje. E as águas da separação hoje são a palavra. Bem, Paulo em Efésios 5:26 disse que Deus comprou a igreja, purificando-a com a lava-água. E a lavra é Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, e ainda é Deus. E as águas da separação que te separam de sua iniquidade e assim por diante, é a pregação da palavra nos átrios. Vocês compreendem isso? Aqui está uma boa coisa para os pastores. Agora estou olhando aqui, é melhor eu olhar para cá. As águas da separação deviam ser mantidas num lugar limpo. A igreja deve ser um lugar limpo. Amém? Não a habitação de toda a ave imunda, com todos os tipos de coisas sucedendo, agitações, correto? Um lugar limpo, as águas deveriam ser mantidas e a palavra deve ser mantida num lugar limpo, um coração limpo, uma consciência pura que é dada ao ouvinte. Agora, o povo estava nos átrios, era um povo como desta noite. Você vem para o átrio, estamos em nossa jornada. A pregação da palavra é a água da separação, porque Deus tomou sua igreja e a lavou com as águas da separação para purificá-la para a sua própria glória. E a palavra separa. Vocês sabem, hoje as pessoas estão querendo misturar em suas igrejas. Algumas pessoas fazem algumas das mais terríveis escolhas ao eleger seus pastores. Elas saem e escolhem um homem importante, alto, de 6 pés, 1,80 m, vestido como uma estrela de cinema de Hollywood, ou algo que pode se colocar de pé no púlpito e assim por diante e dizer amém, bem bonito, porque vocês querem entretenimento. Você olha para o lado de fora, quem sabe algum irmão mais velho vem vestido com um macacão e sabe mais sobre Deus do que o outro homem jamais saberia. Isso é correto, isso mesmo, vem a escolha, Deus olha para o coração. Quando iam escolher um homem para tomar o lugar de Saul, Deus disse ao profeta: pegue o chifre com azeite e vai e unja um dos filhos de Jessé. Então Jessé, de maneira carnal, trouxe seu filho mais velho, um homem de grande estatura, de ombros largos e de aparência bonita. Disse: é este o rapaz, ele será um rei bonito. Deixe-me lhe dizer, ele vai ficar muito bem com uma coroa em sua cabeça. Que homem maravilhoso ele será, com todas estas vestes escarlates. Ele é tão alto e bonito, que moço de aparência bonita, será como... Este é quem o Senhor escolheu. Samuel pegou sua botija de azeite e se apressou para ungir aquele que as pessoas achavam que era certo. Deus disse: eu o rejeitei. Bem, continuou, temos outro apenas alguns centímetros mais baixo do que ele, tentaremos eles. Deus disse: eu o rejeitei também. Então ele disse: passou por todos os filhos até chegar ao último. Ele interrogou: tem outro filho? Respondeu: sim, tem um rapazinho de aparência franzina lá fora. Ele é uma espécie de sujeito que fica sozinho lá nas partes remotas do deserto. E prosseguiu: Deus não colocaria uma coroa em algo assim? Aquela missãozinha ali, vocês sabem. E insistiu: ele não colocaria uma coroa em nada desse tipo. O profeta disse: manda chamá-lo. Então eu imagino que eles cantaram alguns hinos, até que foram e trouxeram o pequeno Davi e o fizeram entrar. Um rapazinho ruivo, vocês sabem, um mocinho de pequena estatura e de aparência mirrada. Eles o trouxeram e assim que o fizeram entrar, posso imaginar Jessé dizendo: bem, isso não vai dar certo. E todos os outros repetindo: isso não vai dar certo. Mas o Espírito Santo falou ao profeta dizendo: eu o tenho escolhido, porque o homem vê a aparência exterior, mas Deus olha para o coração.
Não importa se você está em uma catedral, isso não tem nada a ver. Se você tem uma missão ou se tem uma reunião de oração em sua casa, Deus olha para o coração honesto. Amém? Isso pode ser sassafrás, a moda antiga, mas com certeza vai ser alimento substancioso. Fará bem para você, certamente. Sim, Senhor, Deus olha para o coração, não para a aparência exterior. Então notem, quando o homem vem para a justificação, ele vem às águas da separação, então. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As águas da separação. O homem que vive em adultério, a mulher que não está vivendo corretamente, os rapazes e moças que não estão vivendo corretamente, vêm aos átrios e pela pregação da palavra são separados. O Espírito Santo diz, isso está errado, não faça isso, separação. Então, mediante isso, eles são lavados pelas águas da palavra. Ouvindo a palavra, eles recebem fé intelectual. Agora, é mais ou menos até onde chega metade da igreja, ou mais, fé intelectual. Dizem, sim, eu creio nisso, mas espere, há ainda mais coisa antes que a redenção seja concluída. Tem que passar por algo mais. Lembre-se, você está nos átrios agora. Mas a próxima coisa é entrar no companheirismo com os crentes, sobre a base comum de companheirismo. E antes que pudessem entrar, depois que as águas da separação os separavam de seus pecados, eles tinham que passar pelo testemunho público das 7 listras de sangue, mostrando que a morte fora adiante deles para pagar pela passagem. E cada crente, depois de ouvir a palavra, tem que chegar ao reconhecimento do Senhor Jesus Cristo, a morte indo adiante deles para trazê-los ao companheirismo. Então, dentro, passando pelo sangue aspergido na porta, lembre-se, eram 7 listras. As 7 listras falavam das 7 eras, as 7 eras da igreja, que também 7 é o número perfeito de Deus. Nenhuma outra forma de redenção há, somente através do sangue. Durante os 7 anos, 6.000 anos até o milênio, nenhuma outra coisa senão o sangue será reconhecido em qualquer tempo. Um testemunho público do sangue traz vida, e eles tiveram que entrar em cada era através do sangue. E depois de entrar no sangue, eles entravam no companheirismo. Que coisa linda aqui! A única base, aqui está, captem isso. Me sinto religioso, realmente me sinto. Vejam, a única base sobre a qual qualquer crente pode se encontrar com Deus é no sangue. A única base, nenhum outro fundamento, somente no Antigo Testamento não havia nenhum outro lugar onde Deus receberia. Eles tinham que vir ao tabernáculo, e ao tabernáculo representava Cristo, pois no templo o cordeiro era imolado e o sangue era derramado. Unicamente sobre a base do sangue derramado é que Deus se encontrará com o crente. Amém? Toda a sua teologia cortada e ressequida nunca agradará a Deus até que você venha ao sangue de Jesus Cristo. Amém? É muito forte, mas vai te fazer bem. Somente no sangue há companheirismo. Agora, no sangue do Senhor Jesus, Deus desceu da glória, trouxe a si mesmo para dentro do útero de uma mulher, e ali Deus, o Criador, envolveu-se a si mesmo e criou uma célula de sangue, uma virgem que não conhecia nenhum varão. Se você não crê nisso, você ainda está em pecado. Ela não teve nada a ver com o homem, o próprio Deus. Cristo não era judeu, seu sangue não era judeu, nem era gentio, era o sangue de Deus. A célula sanguínea vem do macho, e o macho era Deus. A Bíblia diz que somos salvos pelo sangue de Deus, sem nada de sexo nisso. Aí está. O exército da salvação costumava cantar um hino. Preciosa é a torrente que me deixa branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço, nada a não ser o sangue de Jesus. O que pode me lavar de meus pecados? Nada a não ser o sangue de Jesus. Você pode se batizar com o rosto para frente, para trás, quantas vezes quiser. Você ainda é um pecador até que o sangue de Jesus Cristo te lave de todos. Podem se unir a cada igreja, colocar seu nome em cada livro, mas você ainda é um pecador até que seja lavado no sangue do Cordeiro.
Deus, Emanuel, criando em torno de si mesmo uma célula sanguínea que gerou o Filho, Jesus Cristo. Quando ele nasceu aqui na terra, ele viveu e foi zombado, chamado de Beelzebu, foi cuspido, uma vergonha, uma desgraça, foi ao Calvário e lá no receptáculo do coração, uma lança romana cruel o abriu e rompeu a célula de sangue não mais alojada. Então foi trazido, não mais uma célula de sangue em uma casa, mas um jorro de sangue espalhado ao redor. A célula do sangue foi rompida para que através daquele jorro, cada crente que vem pelas águas da lavagem das águas pela palavra receba justificação pela fé. Ele toma essa mesma fé que ele tem em Deus e vai diretamente para a célula de sangue que não mais está encapsulada, mas liberada através do jorro. E perdendo seus pecados, entra para este companheirismo aqui atrás do próprio Espírito Santo que estava envolto naquela célula sanguínea, e ele se torna uma parte disso. Então ele pode crer em cura divina, pois a própria mente que estava em Cristo está no crente. Vocês veem? Pois por um só sacrifício, Hebreus 10, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deus trazendo o crente pela lavagem da água, pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Isso não te salva, é pela fé que você é salvo. A fé é só o poder de compra. Se você quisesse comprar um pão e custasse 25 centavos, e eu tivesse os 25 centavos não são o pão, os 25 centavos são o poder de compra do pão. Você diz que tem, eu creio na palavra, isso é bom, mas é pela fé que se adquire o Espírito Santo, vem? Amém? Só a fé intelectual não funciona, você ainda não está em comunhão. Você tem fé intelectual e discutirá cada escritura, fará tudo o que puder ao contrário e tudo mais. Você diz, não existe cura divina, não existe religião sincera, não existe Espírito Santo. Você vai ficar agitado e nervoso o tempo todo e não vai saber do que está falando. Como você pode crer que não há nada ali para quando... Certamente, como se pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue no nabo? Você tem que nascer de novo do Espírito de Deus, ou nunca será capaz de entrar na base da comunhão com o próprio Deus Todo-Poderoso. Pois é somente sobre a base do sangue derramado que ele recebe qualquer crente. Como você pode crer quando não há nada ali para crer, mas apenas uma mente carnal através de uma concepção mental? Você não pode fazê-lo. É por esta razão que as pessoas não creem em cura divina, porque nunca caminharam em direção àquela corrente de sangue para o companheirismo do Senhor Jesus Cristo. Você tem uma fé intelectual, você crê na palavra, mas você a mistura e a faz se adequar à sua teologia. Porém, uma vez que você vem ao reino de Deus, mediante o sangue do Senhor Jesus, encontrando-se sobre a base do sangue derramado, comprado pelo testemunho, o testemunho público do sangue carmesim do Senhor, você está aqui em companheirismo, onde Deus pode te abençoar. E você pode gritar e louvar ao Senhor, e os poderes de Deus estão operando. Bem, é o próprio Deus, seu próprio corpo, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, operando sobre a base do sangue derramado. Compreendem o que eu quero dizer? Não sobre a base da igreja metodista, batista ou pentecostal, ou qualquer outra igreja. Não sobre a base do batismo em água, embora isso esteja bem, tudo bem, mas não sobre a base do batismo em água. Não sobre a base de unir-se a uma igreja é bom, mas é sobre a base do sangue derramado. Você pode ter companheirismo com a igreja, com a congregação, mas você nunca terá companheirismo com Deus até que você venha sobre as suas bases, de acordo com seus termos. Seus termos são através do sangue. E através do sangue, você se torna uma parte dele, da mesma célula da qual ele saiu. E a própria presença e parte de Deus entra em você. Pela fé você adquire isso. E o mesmo Espírito Santo que estava no Senhor Jesus Cristo entra em você. E então vocês são filhos e filhas de Deus, adotados pelo Senhor Jesus Cristo no corpo de Cristo. Amém? Isto faria um metodista gritar. Pense nisso, irmão. Como Deus, em sua infinita misericórdia, nos comprou através do sangue de Jesus.
e agora sentado à destra da majestade. Destra significa em poder e autoridade, como um sumo sacerdote para fazer intercessões sobre qualquer coisa que confessemos que ele fez. Assim, uma vez que entrou ao companheirismo, assine o seu nome no cheque e diga: aqui está. Você captou? Cremos que obtemos o que pedimos porque consideramos que Deus cumpre sua palavra. Agora, venha encontrar-se com ele sobre essas bases nesta noite. Venha, se você tem sido um membro mono de igreja, não deixe sua igreja. Volte para a sua igreja e você será um membro melhor. Você voltará então com o conhecimento de seu coração. Você diz: não posso crer em cura divina, não posso crer em algo milagroso. Já vi isso. Temos muita zombaria, mas temos o verdadeiro Espírito Santo também. Isso mesmo. Por que há tanta zombaria deste lado? Por que tem tanto desse lado? Onde ficam as varas em um pomar de maçãs? Debaixo da melhor árvore. Isso é certo, certamente. Tem que se ter o falso. Então, se não houver o falso, então o que você está vendo é falso. Mas se houver uma cópia, alguém tentando fazer algo parecido, isso prova que existe um verdadeiro. Simplesmente abra sua mente uma vez e pense um pouquinho. E não tome a palavra de outras pessoas a respeito disso. Tome a palavra de Deus a respeito disso. É isso. Você não está usando seus pensamentos próprios. Você está usando os pensamentos dele, que age em vós a mente que havia em Cristo. Pense da maneira que ele pensa. Diga o que ele diz. Confissão significa dizer a mesma coisa. Diga, confessar é confessar a mesma coisa, dizer a mesma coisa. Então não confesse sua própria concepção mental. Nasça de novo e confesse sua palavra. Confesse o que ele disse. Isso é confissão. Diga, pelas suas pisaduras fui sarado. Pelas suas pisaduras tenho direito, pelas suas feridas agora mesmo tenho direito à salvação, tenho direito ao Espírito Santo. Ele prometeu-me ao dizer: é para vós e vossos filhos e para os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu creio, é para qualquer geração. Eis que estou sempre convosco até ao fim do mundo. Ele morreu para que pudesse ressuscitar e estar com sua igreja em todo o tempo, até ao fim do mundo, para confirmar a palavra com os sinais que se seguiriam. Até onde isso iria? Ide. Terminou com os apóstolos? Marcos 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não se alcançou isso ainda, apenas cerca de 1/3. Deus está dependendo de nós. Encontraremos a Cristo agora sobre a base, sobre a promessa do sangue derramado. Entre em sua presença nesta noite através do sangue derramado e diga: Senhor Jesus, eu venho às águas da separação agora. Eu creio. Agora eu aceito isso de todo o meu coração. E aqui venho, Senhor, sobre a base do teu sangue derramado. Venho me encontrar contigo esta noite. Eu sei que estamos vivendo num tempo escuro e sombrio, quando os filhos são contra os pais, os casos de divórcio estão aumentando, e como, a imoralidade do mundo, como as grandes bombas e coisas estão pendendo prontas para o juízo. Temos rejeitado a misericórdia, então não resta nada mais a não ser o juízo divino. O mundo tem rejeitado a cruz e agora estão sendo enganados pelo comunismo. Está ficando tarde, amigos. É mais tarde do que você pensa. O sol está se pondo. Vocês observaram o profeta no Antigo Testamento? Ele disse: haverá um dia que não será chamado dia nem noite. Será algo um tanto místico, mas no entardecer as luzes brilhariam. Observem, se vocês notarem atentamente, a geografia agora, antes de orarmos, vindo sobre a base. O que os apóstolos pregavam? O sangue. Qual foi o procedimento que os apóstolos pregavam? O sangue. Qual era o lema deles? Qual era o credo dos apóstolos? Não o que chamamos, mas os apóstolos avançaram. O Senhor cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Foi com isso que eles avançaram. O credo deles era o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Homens de Israel, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, disse Pedro. Vós os prendestes e pelas mãos ímpias o crucificaram.
E Deus o ressuscitou, portanto somos testemunhas, e pela fé em seu nome este homem foi curado. Eles dizem que os dias de milagres passaram com Moisés, mas aqui Pedro disse que é o dia, porque temos vindo sobre o sangue derramado por vós, homens ímpios, que com mãos ímpias crucificaram o príncipe da vida, e Deus o ressuscitou. Aí está. Essa é a luz. Vejam, a civilização viaja com o sol, do leste para o oeste. Agora, esta é uma Bíblia oriental, é um livro oriental, e quando o sol brilhou além, bem ao raiar do dia começou em Pentecostes, a grande igreja foi inaugurada, grandes sinais e maravilhas a seguiram. Então é sobre a base do sangue derramado, com o Espírito Santo indo adiante, com grandes sinais e maravilhas seguindo. Então logo a próxima era da igreja entra e começa a minguar. Então minguou completamente, até que atravessou por 1500 anos de era de trevas. Então rompeu novamente o quê? Não havia luz desde aquele dia pentecostal. Certamente não. O sol nasceu lá e fez raiar sua luz. Tem sido um dia, observe, todo um dia, desde o romper da luz do dia, quando o sol surgiu, então foi ficando tênue e escureceu, e escureceu, e escureceu. O profeta disse que seria um dia que não seria dia nem noite, uma espécie de tempo esfumaçado e nublado. Tem havido luz suficiente no Evangelho, de maneira que eles puderam crer no Senhor e ser salvos. Eles puderam aceitá-lo dessa forma, mas verdadeiramente a luz do Evangelho não foi mostrada até o tempo do entardecer. Então aqui ele mostrou o seu brilho no mundo oriental, no Pentecostes, e quando o sol está se pondo, está brilhando fortemente sobre os ocidentais. Um dia de luz novamente, haverá luz no entardecer. O caminho da glória certamente encontrarás nestes últimos dias, quando Deus está derramando luz, a luz do sol sobre as pessoas desta maneira. E o mesmo Espírito Santo, com a mesma experiência que havia lá atrás, está aqui hoje para o povo da luz do entardecer, pouco antes do escurecer. Vejam, no Antigo Testamento, quando era feito um acordo, era sobre a base do sangue derramado. Rapidamente agora, ouçam o que eles faziam. No tipo oriental, tomavam um animal e o cortavam e o matavam e o repartiam em dois. E eles o tiravam lá, depois que o repartiam em dois, repartiam o animal em dois e o colocavam lá. Cada homem entrava lá e eles escreviam esse acordo um com o outro e o cortavam ou repartiam em dois. Um homem levava uma parte e a outra parte era levada assim, e eles faziam um voto sobre o corpo morto do animal. Se falhassem em cumprir o pacto, que fossem como esse animal morto sobre o qual assumiram o pacto. Bem, a promessa era feita sobre a base do sangue. O pacto era feito sobre a base do sangue. Vem o que eu quero dizer? Agora, a nossa promessa foi feita sobre a base do sangue. O Deus Todo-Poderoso levou o corpo do Senhor Jesus Cristo até o Calvário, e lá ele o repartiu em dois. Ele levou o corpo para a glória, para se assentar à destra da majestade, e enviou o Espírito Santo para cá. E quando os crentes se ajuntam com esse pacto, os dois pedaços de papel têm que se encaixar, ou é absolutamente o pedaço de papel errado. E a única maneira de Deus receber o homem é quando ele vem sobre a base do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, com o mesmo batismo do Espírito Santo, com o mesmo poder, com os mesmos sinais, com as mesmas maravilhas, com a mesma glória, com os mesmos milagres, exatamente como foi lá atrás, quando ele foi repartido em pedaços. O Espírito Santo está aqui hoje, juntando uma igreja para fazer o mesmo tipo de igreja que foi no dia de Pentecostes, sobre a base do sangue derramado, o pacto de Deus. Quando Cristo foi repartido em pedaços, seu corpo foi recebido em cima, seu espírito veio à terra para buscar uma igreja para ele. E aqui está, trazendo a vocês a mesma coisa, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, as mesmas coisas que Jesus fez. Ele disse: vós também as fareis, eu estarei convosco, até mesmo em vós, até o fim do mundo. E aqui estamos, sobre a base do sangue derramado. Você não gostaria de vir a algo assim, amigo? Se hoje alguém pudesse vir aqui e dissesse: eu te darei uma pequena pílula, e isso vai te proteger totalmente de toda a bomba de hidrogênio que cair. E você vai viver aqui na Terra por 10.000 anos, por milênios e tudo mais. Você viverá aqui por meio disso? Bem,
você se apressaria aqui, misericórdia, para obtê-la. E nesta noite, se houvesse tal pílula na forma física, forma material, ela poderia ser dada. Mas estou lhes dizendo nesta noite que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo irá imunizá-los do pecado e da morte, irá preservá-los para sempre em Cristo Jesus pelas eras por vir. Se você vier com base no sangue derramado, nenhuma morte pode te incomodar. Deus prometeu cuidar de você. Os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Não é se você dá conta ou não, é se Ele deu conta ou não. Não é o que eu faço, é o que Ele fez por mim. Eu venho a Ele, não importa o que você pensa de mim, enquanto eu estiver sob o sangue, estarei protegido pelo sangue. Deus não vê meus pecados, Ele olha através do sangue de Jesus Cristo, e embora meus pecados sejam como escarlate, eles se parecem brancos como Deus Todo-Poderoso, porque Ele está olhando através do sangue derramado do Calvário. Você não quer isto nesta noite? Você não amaria estar nesta condição? Enquanto oramos, inclinemos as cabeças se você desejar. Você é pianista, senhorita? Dê-nos um pequeno acorde, se puder. Todos reverentes, por favor, enquanto oramos. Pai, o sangue derramado do Senhor Jesus, como o amamos. Como a novilha vermelha, o sacrifício todo suficiente, de uma vez por todas, Cristo morreu pelos pecadores. A mensagem, chegamos a ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir. As águas da separação nos dão a ciência do pecado. O que é o pecado? Então nos damos conta, através das águas da separação, a palavra, que somos pecadores por natureza. Pecamos porque somos pecadores por natureza. Então há uma provisão, uma fonte cheia de sangue que flui das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham sobre essa torrente. Então, através desta célula de sangue, é aspergido o Espírito Santo, nos atrai para si mesmo, vindo para lavar toda a culpa, todos os capatazes, como no Mar Vermelho. Então podemos dançar como Miriam, então podemos cantar em línguas estranhas como Moisés, o cântico de Moisés, o cântico vitorioso, quando viemos através do sangue, e os capatazes são deixados para trás. Chegamos à promessa, a promessa que Pedro deu no Pentecostes, se nos arrependermos e formos batizados, cada um de nós te agradecemos por isso e rogamos, Pai, que Tu tragas cada pessoa agora que crê na palavra para este companheirismo profundo contigo, para que eles tenham fé, para levá-los adiante e para que o amor de Deus os envolva, porque de uma só vez, por um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre, não vindo ano após ano, ou reunião após reunião, reavivamento após reavivamento, mas uma vez aperfeiçoado, o adorador não tem mais consciência ou desejo de pecar, passou da morte para a vida, então para o companheirismo com o Senhor. Enquanto temos as cabeças inclinadas, todas as pessoas que sabem orar estejam em oração. Há alguém aqui que apenas pertencia à igreja, mas está convencido nesta noite de que realmente precisa vir com base no sangue? Amoleça esse seu coração duro, esse espírito egoísta, debatedor e inquieto, mas que ainda assim se diz cristão. Na verdade, você nunca recebeu algo que tira tudo isso de você. Você tem ouvido a palavra, você tem crido nela. Agora, por esta palavra, obtenha a fé, o Senhor Jesus. Obtenha pela fé o Senhor Jesus. Pode ser que seja a última reunião que você vai assistir. Pode ser a última oportunidade. Espero que não, mas espero que você aproveite esta oportunidade. Alguém no piso inferior? Eu quero que você faça isso agora, não para mim, mas para Deus. Levante a mão e diga, enquanto estiver fazendo isso, diga: Senhor, eu venho. Muito obrigado, querida. Uma jovenzinha assentada aqui levanta a mão. Eu venho, Senhor, sobre a base do sangue derramado. Eu creio agora, tenho ouvido a palavra e ela me separa. Deus te abençoe, irmã. Eu vejo sua mão. Alguém mais levantou a mão? Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. E você, irmão, o irmão que fala espanhol? Deus te abençoe, irmão. É isso mesmo. Ainda no andar de baixo, enquanto estão chamando, o Espírito Santo está se movendo. Deus te abençoe, irmão. Eu vejo sua mão, o homem alto assentado ali. Deus seja misericordioso com você. Ele será.
o Espírito Santo aí agora mesmo falando com você. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todo que vem a mim não lançarei fora. O Pai os trouxe, assim, pois eu lhe dou vida eterna e os ressuscitarei no último dia. Estão vindo agora não por emoção, vocês estão vindo sensatamente sobre a base do sangue derramado. Depois de ouvir a palavra, você o aceitou, crê que é a verdade, mas agora eu creio que a água da palavra tem me lavado num lugar onde vejo que estou precisando de Cristo. Agora, Senhor, eu levanto minhas mãos e peço para entrar no companheirismo do Espírito Santo. Sobre esta base, eu levanto minha mão a Ti, Deus. Cerca de 12 levantaram as mãos. Você levantaria a mão? Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo aqui. Deus te abençoe, irmão. Vejo você aí e Deus te abençoe. Alguém mais? Isso é bom. Alguém mais no piso inferior? Agora levantará a sua mão. Deus te abençoe lá na parte de trás. O irmão ancião, eu te vejo. Deus te abençoe. Deus te abençoe ali. Isso é bom. Continue levantando a mão enquanto você sente que Cristo... Deus te abençoe, meu irmão. E Deus te abençoe, garotinha. Isso é bom. Alguém mais? Deus te abençoe, garotinha. Agora, a garotinha de cor, eu a vejo com a mão levantada. Deus te abençoe, querida. Você pode pensar que é muito jovem, com cerca de 12 anos. Não, você não é. É o Espírito Santo falando ao seu tenro coraçãozinho, querida. Simplesmente ame-o. Venha a Ele agora pela fé. Venha crendo e dizendo: Senhor, seja misericordioso comigo, um pecador. Ele o fará. Alguém mais, enquanto esperamos mais alguns instantes? Muitos, 15 ou 20 levantaram as mãos. Deus te abençoe, jovem. É um começo maravilhoso para fazer o que é correto, agora na idade da adolescência. A palavra é loucura para o mundo, mas é uma água de separação para aqueles que creem na pregação da palavra. Que cada um agora que tenha sido separado de seus pecados, vindo por meio do reconhecimento da palavra, que isso fez com eles, algo veio ao seu coração que diz: você está errado, você está errado. Levante a mão. Pai, eu rogo que o Senhor tome a cada um em tua proteção divina e teu amor. E rogo, Pai, nesta mesma noite, que suas almas possam ser salvas e seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, na glória, naquele grande dia, quando se fizer chamada presente. Louvado seja Deus. Eu gostaria de estar de pé, Pai, e pensar que foi na reunião de Fênix e que trabalhamos um pouco mais duro e fizemos alguns esforços e valerá muito a pena então. Tu disseste: aquele que vier, de maneira alguma o lançarei fora. Tome-os agora mesmo sob teus cuidados, e que tu possa trazê-los ao tabernáculo agora, com estas pessoas, buscando o Espírito Santo através do sangue ali, Senhor. Pela fé viemos ao corpo de Jesus, nada trazemos em nossos braços, simplesmente através da cruz. Viemos a Cristo agora para sermos cheios do Espírito. Deus, conceda nesta mesma noite, antes de deixar este edifício, que cada crente seja cheio do Espírito Santo, enquanto vimos por meio do corpo de Cristo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Prega diferente, não ensina de acordo com as nossas maneiras de crer, ele não se une aos nossos círculos, pois sua mente, ele é um telepata, é um demônio, isso é telepatia mental, é isso. E o diabo disse: sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí está, mas o povo comum o ouvia de boa vontade. E a todos quantos vieram a ele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus em glória, hoje à noite, ancorados até o dia da redenção completa, o corpo sendo levantado novamente. Eu quero vê-los, você não quer ver? Você não quer? Acima de tudo, quero ver Jesus. Quero ver meu pai, quero ver minha mãe, quero ver minha esposa, minha família, quero ver meus entes queridos, mas primeiro eu quero vê-lo. Não muito tempo atrás, no sul, um velho homem de cor que se converteu numa pequena reunião de oração, ele saiu na manhã seguinte dizendo a todos: Cristo me libertou, Cristo me libertou. Então o amo, o chefe, se aproximou e disse: o que é isso que ouço que você dizer, Sambo? Você é livre? Convocou-o. Venha ao meu escritório. Ele respondeu: sim, senhor.
Ele foi até seu escritório e interrogou: Sambo, ouvi você dizer que estava livre? Ele respondeu: sim, mestre. Disse: Jesus Cristo, na noite passada, me livrou da lei do pecado e da morte. Concluiu: estou livre hoje. Se eu morrer, vou para o céu. Ele afirmou: Sambo, se Cristo te libertou da lei do pecado e da morte, vou descer e assinar a proclamação esta manhã. Você está livre de mim para pregar o Evangelho. Bem, o velho companheiro pregou por muitos anos. Quando chegou ao seu leito de morte, muitos de seus irmãos brancos vieram para vê-lo em sua última hora. Ele entrou em coma, ficou assim por um bom tempo. Repentinamente ele acordou, deu uma olhada, piscou os olhos e estampou um sorriso em sua velha face de cor escura. Alguns de seus irmãos brancos disseram: o que está acontecendo, Sambo? Respondeu: acabei de cruzar o outro lado. E continuou: eu estava parado do lado de dentro da porta. Disse: alguém veio até mim e disse: Sambo, venha até aqui e pegue o seu manto e sua coroa. Disse: você trabalhou tanto. Ele replicou: não me fale de manto e coroa. Mas lhe interrogaram: o que você quer como recompensa? Respondeu: deixe-me olhar para ele por 1000 anos. Penso que este é em geral o nosso sentimento. Você não pensa assim? Simplesmente deixe-me olhar para ele, isso é tudo. Oh, quero vê-lo, apenas olhar para ele será o suficiente. Pai, conceda que cada um aqui nesta noite te veja, com o sangue sobre eles, como um sinal de aceitação deles por ti. E estes pecadores nesta noite, muitos que levantaram as mãos, que apliquem o sangue para que possam ficar do lado de dentro da porta, que eu possa estar com eles, Senhor, e segurar-lhes as mãos enquanto olhamos para ele, em nome de Jesus. Amém. Eu estava prestes a sair do prédio, eu disse: todos os que querem ser curados, levantem as mãos. Então, quando saí, a pequenininha estava chorando muito. Eu estava voltando a mim mesmo, eu, do lado de fora, e pude ouvi-la chorando. Sua mãe tentando acalmá-la, eu interroguei: qual é o problema, querida? Ela estava chorando, eu perguntei: qual é o problema, querida? Ela respondeu: papai, esta noite, disse ela, todos os que quiserem ser curados, levantem a mão. Continuou: todas aquelas pessoas se levantaram, e uma pobre senhora idosa deitada em uma maca lá atrás não conseguia se levantar. Estava paralisada, ela estava levantando a mão, e o senhor não pôde vê-la, papai. E ela estava chorando. Eu disse: bem, querida, Jesus a viu. E continuei: não faz diferença se eu a vi ou não. Mas ela afirmou: papai, ela queria que o senhor a visse, porque ela estava tentando se levantar. E a pobrezinha chorou até cerca de 2 horas da manhã. E eu reafirmei: bem, Jesus viu, querida. E assim, na noite seguinte, fui ao culto e tinha acabado de começar. E eu senti algo se mover em mim. E eu olhei ao redor aqui embaixo e ali estava uma maca com uma mulher idosa de cabelos grisalhos. Percebi a visão acima dela, entrando em um avião e chegando, como eles a trouxeram e tudo mais. Então olhei para ela e a vi indo, caminhando pelo corredor, com as pessoas assim, acenando com a mão. Eu disse: senhora, tua fé te salvou, irmã. Jesus te curou. Você está paralisada. Esqueci-me por quanto tempo. Continuei: levante-se. Ele havia estado lá várias noites esperando para entrar na fila. Não conseguiu nem mesmo pegar um cartão de oração ou nada. E é claro, ela se levantou e as pessoas começaram a gritar enquanto ela caminhava pelos corredores. Por acaso eu olhei sentado num assento atrás dela e minha garotinha se arrastou por ali e conseguiu um assento e estava orando por ela para que Deus a curasse. Aí está, ela acenou com a mãozinha para mim e simplesmente riu assim. Ela fez isso várias vezes. Orem uns pelos outros agora. Jesus ouve todas as coisas, você não crê? Ele vê as mãos, com certeza. Sejam reverentes. Agora, vamos. Ou melhor, foram para Emaús, e houve um homem que surgiu e caminhou com eles o dia todo enquanto viajavam. Começou a ensinar a Escritura. Eles pensaram que ele ensinava um pouco diferente das outras pessoas, mas interrogaram: não ardiam em nossos corações dentro de nós enquanto ele caminhava conosco?
ele é só um pouco. Eles ouviram isso e pensaram, que coisa, esse homem é um mestre maravilhoso. Ele começou por Moisés e o Velho Testamento e começou a lhes ensinar como Cristo deveria morrer e derramar seu sangue e assim por diante. Então ele fez como que quando chegou ao hotel, ao restaurante, como que iria adiante, mas eles o constrangeram a entrar. Agora observem atentamente. E assim que entrou com eles, a porta se fechou. Ele fez algo um pouco diferente. Agora, se ele puder tão somente levar você para dentro com ele agora e deixar sua incredulidade de fora, eu confio que ele fará algo um pouco diferente do comum, de modo que você perceba que aquele que te fez vir aqui nesta noite é o Senhor Jesus, que andou com você hoje. Muitos cristãos andam com ele, falam com ele e não percebem que ele está com eles o tempo todo. Que ele faça algo esta noite da maneira que ele partiu o pão, simplesmente o fez diferente de outros homens. Que ele possa fazer isto nesta noite de tal modo que você saiba que tem que ser ele. Vem, e que ele possa conceder isso. Agora, no nome do Senhor Jesus, eu tomo todo o espírito sob meu controle para a glória de Deus. Amém? Agora, olhando para as pessoas que eu saiba, são todos completamente desconhecidos para mim na fila. Esses que estão alinhados, somos estranhos um para o outro, não somos? Não nos conhecemos. Se isso estiver certo, levante a mão por toda a fila, então. Muito bem. Agora, não há ninguém na audiência que em verdade vejo que eu conheça, exceto o irmão Fuller, sentado aqui, e alguns dos ministros, claro. Essas são as únicas pessoas que conheço. Eu vejo a irmã Sherry e os demais assentados bem aqui embaixo. Eu gostaria de poder dizer que sentimento está se movendo agora. Não por sentimentos, mas é algo que está sucedendo. Esta mulher de pé bem aqui, nunca a vi em minha vida, mas ela se dá conta de que algo está acontecendo agora. Senhora, eu nunca havia olhado para você até onde eu sei, a não ser agora que estou gesticulando para você aqui. Você está ciente de que algo está um pouco estranho agora, não é mesmo? Se assim é, levante a mão. Vê? O que é isso? Eu acho que todos vocês viram aquela fotografia nesta noite. Os rapazes, eu acho, Léo e Dini trouxeram algumas fotos da coluna de fogo. E isso é o que está estabelecendo bem aqui, por aqui, agora mesmo. Vê? Isto é certo. Movendo-se simplesmente como alguém caminhando em sua direção. É isso que ela sente. Ela está de pé perto de mim. Agora, quero falar com ela. Agora, se esta mulher, se o Senhor Jesus estivesse de pé aqui, eu saio do caminho agora e Jesus entra em cena. Ele pode estar aqui, talvez ela tenha algum tipo de problema financeiro, talvez tenha alguns problemas domésticos, quem sabe tenha alguns problemas de pecado, quem sabe tenha alguns problemas de saúde, qualquer que fosse o problema dela, o Pai me mostraria e lhe diria, é isso correto? Tal como ele fez com a mulher no poço. O que Jesus fez primeiro? Ele começou a falar com ela. E ele começou a falar com ela, captando o espírito dela. Então encontrou o que o pai queria. E ele lhe falou, você tem 5 maridos. E ela lhe disse que sabia que isso seria um sinal do Messias, correto? Capítulo 4 de São João, este era o sinal do Messias. Se era o sinal messiânico lá, ainda é o sinal messiânico agora. Ela observou, tu deves ser um profeta, mas sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá todas estas coisas. Ele declarou, eu sou. Então ela foi e disse, venham ver um homem que me disse, ele é o mesmo Jesus hoje à noite, ressuscitado dentre os mortos. Essa mulher é uma estranha para mim, e eu não a conheço. Se o Messias, o Senhor Jesus, vier e fizer a mesma coisa por essa mulher, claro, pode que não seja, que esse não seja o seu problema, eu não sei, mas seja qual for o seu problema, se o Senhor Jesus o revelar, você o aceitará então, como Messias, e dirá, eu creio de todo o meu coração? Que Ele possa conceder isso. Por favor, mantenham-se reverentes, fiquem em seus lugares, não se mexam. Não importa o que aconteça, mantenham-se reverentes. E espero vê-los aqui amanhã à noite. Se a unção vier, claro, e ouçam. Quando se estiver chamando na audiência, tenham cuidado.
Observe, cada pessoa esteja pronto, onde quer que seja, lá em cima, em qualquer lugar, estejam prontos, porque às vezes você está se movendo em meio a um tanto de espíritos para se chegar nisso, mas eu tenho que seguir o que ele diz. Agora, senhora, apenas algumas palavras com você, irmã. Então, que o Senhor conceda essas coisas que ele nos prometeu que assim seriam. Agora, somos estranhos um para o outro. Nunca te vi na minha vida. Então, teria que haver algo sobrenatural em alguma parte. Se houvesse algo para que eu soubesse sobre você, teria de vir de algum recurso além do homem. É isso correto? Teria que vir de um recurso sobrenatural. Bem, então se isso acontece, então o que você pensa que é? Bem, isso determinará o que acontecerá. Bem, é a sua aproximação, isso é certo. Como você se aproxima disso. Mas agora estamos aqui nesta noite, apenas um homem e uma mulher, como Cristo e a mulher no poço. Apenas um homem e uma mulher. Eu não te conheço, mas ele te conhece. Mas você está sofrendo como entre mim e você. Te vejo, você está sofrendo com alguma espécie de condição nervosa. Muito nervosa. E mal consegue descansar. Você vira de um lado para o outro e não dorme bem. E você está deixando cair as coisas o tempo todo, derrubando pratos e coisas assim. Eu te vejo enquanto segue. Essa é a verdade. Agora, seja o que for que te disse, essa voz que estava falando era a minha voz, porém eu não a estava usando. Vê? Eu não poderia te dizer o que é que foi falado, porque parece que meus ouvidos se destaparam e tudo mais, então eu entrei em outro mundo. E agora, eu quero lhe perguntar algo, mesmo como você se sente agora, você se dá conta de que algo sucedeu além do que aconteceu enquanto eu estava falando? Isso está certo? Agora você crê? Bem, veja, apenas falando com ela. Ele revelou o que estava errado com ela, ou seja, o que ela se torna uma crente. Pois bem, quanto mais se fala com as pessoas enquanto a unção está atuando, mais será revelado. Mas olhe para a fila de oração, olhe para as pessoas lá fora, vem? Então tenha fé agora, enquanto, só um momento, o Espírito Santo está querendo dizer mais alguma coisa. Você está ciente disso, não está? Existe outra coisa. Eu vejo, é uma condição nervosa com a qual você está sofrendo. Digo, isso foi causado, você sofreu um acidente automobilístico. Foi o que causou isso. Digo, eu vejo um cavalo que parece estar correndo. Você também foi derrubada por um cavalo, não foi? Vejo um cavalo, não está certo? Você está curada, Jesus Cristo te curou. Agora, tenham fé, creiam. Bem, cada pessoa aqui deve crer. Assim sendo, o Espírito Santo falasse a alguém aí, vem, vocês deveriam crer. Vocês creem? Agora, realmente, de acordo quando a Moisés foram dados sinais para apresentar diante do povo. Ele o fez uma vez e todo Israel o seguiu. Se você fizesse exatamente agora mesmo, com verdadeira fé, você seguiria exatamente o que eu disse. Assim, vou lhes dizer agora mesmo que você puder aceitar isso, Jesus Cristo fará que cada um de você já está curado perante os olhos dele. Você apenas tem que aceitar isso. Esta é exatamente a verdade. Alguém me perguntou por que eu fico esfregando meu rosto. Bem, não sei dizer, é apenas dormência, bem? Então eu senti que quem perguntou isso ou escreveu esse bilhete para que eles estão no prédio, vem? Então, agora este homem, vem aqui, Senhor. Somos estranhos um para o outro. Eu não te conheço. Você é totalmente estranho para mim. Você não está aqui por si mesmo, você está aqui por outra pessoa. E é um homem mais jovem do que você. E a pessoa é algo como não tem controle, como uma paralisia cerebral ou algo assim. É seu filho. Ele não está aqui. Ele está em Nebraska, em alguma parte lá naquela região plana. Não é certo? Vem aqui, Pai, conceda a nosso irmão o desejo de seu coração, enquanto eu o envio diante do nome de Jesus Cristo para receber isso. Amém. Eu vejo mal posso dizer onde está, apenas tenha fé. Você está crendo? Quantos aí estão orando agora para que Deus te cure? Sem seus cartões, Salvador, a pequena senhora ali que está enxugando as lágrimas dos olhos, assentada bem aqui com um casaco vermelho, eu vejo uma luz pairando bem acima de você.
Eu acho que é você. Você estava orando para que eu dissesse algo a você. Não estou lendo sua mente, mas esta é a verdade. Você está sofrendo com um problema, não está, senhora? E o seu problema está bem desse lado, do lado direito. É o seu fígado. Não é isso correto? Acene com a mão se não está certo. Você aceita sua cura agora? Do Senhor Jesus? Levante-se e receba. Pai, Deus, no nome de teu filho, conceda a esta mulher, sua fé puxou a visão de teu servo. Rogo que tu a cures pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Simplesmente continua se movendo na audiência. Porque você levantou a mão, senhora, sentada bem ali atrás dela, orando, dizendo: Deus, faça-o chamar-me também. Sim, a pequena senhora usando uma jaqueta verde. Você com um chapéu preto, com os dedos para cima, assim. Você estava orando aí, dizendo: Deus, faça com que ele me chame. É isso? Com a mão levantada? Sim? Você crê nele? Deus pode fazer aquelas pedras na vesícula te deixarem e torná-la perfeitamente sã. A razão foi, sabe o que lhe fez estar assim? Esta senhora aqui tinha problema no fígado. Você já tem cálculos biliares, não é isso certo? Deus te abençoe. A pequena senhora sentada aí perto de você está um pouco preocupada agora, perguntando se poderia ser chamada. Você crê que sou seu servo? O seu problema são os pulmões, não é isso certo? Se for, fique de pé. Não estou certo? Ele está certo, não está? Ele sempre está certo. Vocês duas senhoras de pé juntas, o que a senhora sentada próxima a ela está orando ali também, de vestido rosa. Ela quer ser curada de um problema de coração. Ela quer superar isto. Você crê que Deus vai te curar, senhora? Levante-se também. Todo o grupo poderia fazer a mesma coisa? Deus Pai, no nome de Jesus, teu Filho, rogo que tu concedas esta bênção à fé do povo. Senhor, permitindo que tu fales, extraindo fé, conceda, Pai Celestial, que cada um seja curado de todo o grupo. Tu estás aqui, tu estás tão feliz conosco porque pecadores estão voltando ao lar, desviados, renovando-se por meio da lavagem da água pela palavra. Eles têm vindo sobre a base e os anjos de Deus estão em pé nos corredores nesta noite. Lá estão eles e o grande Espírito Santo movendo-se para lá e para cá nos corredores. As pessoas estão cientes de que tu estás aqui. Pai, eu rogo que tu cures a todos através do nome de Jesus. Amém. É esta a paciente? Vem aqui só um momento, senhora. Agora, quero falar com você só um momento. Somos estranhos um para o outro. Você já me viu antes, mas eu não te conheço mais do que isso. E Deus sabe que eu não sei a razão pela qual você está aqui. Mas Ele sabe a razão por que você está aqui, não sabe? Se Deus me permitir saber por qual motivo você está aqui, você crerá que quando eu preguei o Evangelho nesta noite, que qualquer homem pode dizer o que quiser. Você tem direito de duvidar do homem, mas não tem direito de duvidar de Deus. Isso seria blasfêmia, não é mesmo? E agora, se Deus, pela ressurreição do Senhor Jesus, o que Ele fez aqui na terra, se Ele tem retornado, e eu preguei sua mensagem pela palavra, e agora Ele está aqui confirmando isso, provando que eu disse a verdade, que foi Jesus quem morreu por você. Então, se Ele está aqui, e eu afirmo que sua ressurreição está aqui, se somos crentes, então Deus pode me fazer a mesma coisa através de mim, como um filho adotado, como fez com seu próprio filho amado, filho unigênito, porque Cristo prometeu, não é verdade? Você está sofrendo com um nódulo no seio, e está em seu seio esquerdo. Como eu iria saber disso? Eu vi você na sala quando você estava sendo examinada. A senhora fala com o irmão Brana. Isso é correto. Outra coisa, que você está sofrendo também de uma doença rara e séria no sangue. Fez você desfalecer por completo. Essas coisas foram verdadeiras? Você crê e aceita Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu curador agora? Em obediência à sua palavra e comando, eu coloco as mãos sobre você como um crente, em nome de Jesus Cristo, para a sua cura. Amém? Tenham fé, não duvidem.
Que o Senhor Deus abençoe e acrescente suas bênçãos. É minha sincera oração. Louvado seja Deus. Levante a mão aí, senhora. Você quer ser curada? Você está orando, estando angustiada com esse problema intestinal, do qual deseja se livrar. Não é isso certo? Esse é o seu marido, ele está doente. Você quer que ele receba a oração também? Muito bem. Coloquem as mãos um sobre o outro, marido e mulher, e que o Senhor Jesus os cure. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, envia as bênçãos sobre eles, que eles possam ser curados pelo nome de Jesus. Amém? Vê? Sua fé está fazendo isso, amigo. Vocês aí em cima na galeria, creem? Vocês creem em todos os lugares? Somente tenham fé agora, não duvidem. Esta é a paciente. Veja, as pessoas na fila de oração, não significa que é você aí, enquanto você crê, você é paciente, senhora? Você crê que eu sou um servo de Deus? Obrigado, irmã, Deus te abençoe. Então talvez Deus me deixe fazer algo na via do Evangelho para ajudá-la a receber o desejo de seu coração. Bem, eu não te conheço, você sabe disso. Você é uma estranha para mim. Eu não te conheço, mas Deus conhece. Agora, você está consciente de que você também está ungida agora? Porque é esta coluna de luz entre nós? Eu a vejo retrocedendo, são seus olhos. Você está ficando cega. O endurecimento do globo ocular, os nervos estão morrendo. É isso exatamente o que lhe foi dito. E a mancha no lado do seu rosto foi causada por... Você caiu de um degrau e ocasionou isso. Foi ontem. Essas coisas são verdadeiras. Você crê nele agora como seu curador, Salvador, Senhor Jesus? Eu a trago a ti por sua cura, impondo minhas mãos humanas e indignas sobre esta minha irmã. Peço que o desejo de seu coração seja concedido por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Deus te abençoe. Tenha fé, não duvide, seja bem reverente. Você crê nele? Crê que ele irá te curar? Apenas tenha um pouco mais de fé. É esta paciente aqui? Você viria aqui, senhora? Somos estranhos um para o outro, mas Deus conhece a nós dois, não é mesmo? Você está consciente de que está em pé na presença de algo além de um homem? Sou apenas seu irmão, mas você está consciente de algo? Se Deus me permitir saber por que você está aqui, você aceitará a sua cura? Ou seja, qual for a razão por que você está aqui, não aceitará? É um tumor. Você tem isso há anos. Você quer se livrar disso, não quer? Você tentou entrar na fila. Você está tentando aceitar a fé agora, não é verdade? Você mora aqui, você mora no número 1119 na rua Sul 18. Seu nome é Senhora Elizabeth Kill, não é? Agora vá, tenha fé e seja curada no nome do Senhor Jesus. Tenha fé, creia de todo o coração. Você crê? Não se movam, gente, por favor. Quase me mata quando vocês ficam se movendo. O que se quer dizer com isso? Cada espírito está colocado diante de mim. Vem, eu posso dizer onde você está, e eu estou tentando lhes ajudar. Vem, não posso, se vocês vejam, isso interrompe. Não posso explicar, como se vocês estivessem, vem, como respiros. Você não conseguiria esconder sua vida se tivesse que esconder agora. Você gostaria de ir para casa e ficar sã e comer e se livrar de seus problemas de estômago e ficar bem? E outra coisa, pegue seu lenço e coloque-o em seu marido quando chegar lá. Ele vai se restabelecer daquela tuberculose. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha fé. Você crê? Você quer se recuperar da asma? Clame, eu amo o Senhor Jesus e o aceito como meu curador. Deus te abençoe, siga seu caminho regozijando e seja feliz. Irmão, você quer se restabelecer da diabetes e ficar bem? Você crê que Deus vai te curar? No nome do Senhor Jesus, que você seja curado. Amém. Tenha fé, não duvide, creia de todo o coração. Problema cardíaco não é nada para Deus, Ele pode te curar aí mesmo. Você crê de todo o coração? Vem aqui só um minuto. Senhor Jesus, cure a nossa irmã. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha. Você crê que Cristo vai te curar? Problemas renais não são nada para Ele curar. Ele pode te curar disso.
Você crê? Em nome do Senhor Jesus, que você seja curado. Amém. Deus te abençoe. Sim, você vai ficar bem. Então, vá crendo de todo o coração. Se eu dissesse que você foi curado sentado aí antes de vir, você creria em mim como um servo de Deus? Então siga seu caminho regozijando-se. Oh, que coisa! O que poderia acontecer agora? Eu simplesmente não consigo segurar. Vem, você é o paciente? Você crê que sou servo dele? Não pode descansar muito bem, você está nervoso, você tem muitos problemas. E outra coisa, você tem uma tosse asmática, você fica tossindo o tempo todo, não é isso certo? Você quer ser curado? Você aceita Jesus agora como seu curador? Deus te abençoe. Vai e que a paz de Deus esteja sobre você e te cure. Muito bem. Você crê, senhora? Você tem a coisa mais séria que existe no mundo. Mata mais pessoas do que qualquer outra coisa. Problemas de coração. Pois esse é o lugar onde a alma habita. Permita que Jesus entre agora mesmo para te curar. Você o fará? A fé desceu ao seu coração. No nome do Senhor Jesus que você vai e seja curada. Venha, senhora. Você crê de todo o coração? Se Deus me mostrar o que há de errado com você, você aceitará a sua cura de todo o coração? Você aceitará? Tem bastante vindo de lá. Há muitos por aí sofrendo com o mesmo tipo de problema estomacal que você não tem. Não tem? Mesmo tipo de problema estomacal que você tem. Não conseguem comer. O ácido é provocado por nervos sobrecarregados. Isso mesmo, minha querida irmã. Todos vocês com problemas estomacais, fiquem em pé aí. Ele está certo? Ele sabe onde cada um